Nesse momento, eu passo a palavra, então, para o Dr. Marcos Vinícius Mendonça, especialista em neurocirurgia, com doutorado em biotecnologia e especialista em yoga. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Marcos Vinícius e eu quero pedir desculpas, minha apresentação é um pouquinho técnica demais. Por quê? Porque, na verdade, eu venho trazer o que a medicina e a ciência traz sobre a meditação. O que é que nós temos de base científica, de base acadêmica, sobre o funcionamento e sobre como funciona a meditação, né? Como ela consegue os benefícios dela. Na verdade, o que é meditação? Como podemos defini-la? Uma das definições, por esse autor, é um treinamento de atenção que envolve a seleção de informação relevante da gama de impulsos que bombardeiam o nosso sistema sensorial, ou seja, o que nós estamos recebendo diariamente, a todo momento, de impulsos. Então, a meditação é esse treinamento de você focar no impulso que lhe é interessante, que lhe é adequado naquele momento. Não só dos impulsos externos, mas como a doutora Regina falou, dos impulsos internos também, de como a memória, a mente, leva todo esse processo. Essa é uma ideia de como seria a nossa mente. Nós estamos aqui pensando no trabalho, no dinheiro, no que vamos comer, no que nós gostamos, no que nós temos medo. Agora imagine se aos poucos a gente fosse... Acho que a nossa animação não ficou tão boa. Mas se a gente pudesse aos poucos ir isolando cada um desses pontos, desaparecendo. No final, ficaria você com um ponto de foco, uma consciência, seja no que você quiser. Pode ser no seu corpo, pode ser em uma ideia, pode ser na mente. Essas são as técnicas mais citadas de meditação nos estudos. O Mindfulness e suas variações, como a doutora Regina falou, a meditação transcendental, que foi trazida para o ocidente pelo Maharishi Yogi na década de 70, e hoje talvez seja o tipo de meditação que tem mais estudos publicados, e a meditação Vipassana, que é uma meditação clássica do budismo que trabalha com meditação na respiração. Os estudos basicamente descrevem dois estilos de meditação. Então nós temos a atenção focada, que é o foco direcionado para um objeto. Qualquer objeto. Pode ser um som, uma palavra, um objeto visual, uma imagem na mente. E isso você leva a uma desautomatização do processo mental. O que seria isso? Nosso cérebro ele passa a não funcionar de modo automático. Entre um pensamento que levando ao outro, que levando a mais outro. Nessa parte do processo, nós temos no eletroencefalograma a presença de ondas gama, ou seja, de ondas de alta frequência. Um segundo estilo de meditação é conhecido como monitoramento aberto, onde você tem uma atenção não reativa ao conteúdo da experiência. Você fica focado no momento presente e as experiências, as informações, você deixa que elas venham e age de uma forma não reativa. Você não pensa a respeito, você não classifica o que está sendo visto, o que está sendo sentido naquele momento. E deixa que os pensamentos, o que for, vão seguindo. Nesse tipo de meditação, nós temos uma predominância das ondas θ, que são ondas mais lentas, mais próximas, por exemplo, ao sono. Embora a consciência esteja aberta e ampliada o tempo todo. Para a gente ter uma ideia de como o tema meditação está em voga, está em crescimento na ciência hoje em dia, nós temos aqui uma página do PubMed, que é um site do governo americano, basicamente de artigos científicos em medicina, e nós vemos que com a palavra meditação nós temos hoje quase 4.500 artigos disponíveis entre diversos estudos, diversas revisões do assunto meditação. Mas, bom, meditação, a gente já sabe mais ou menos como funciona um pouco, mas o que ela traz de bom para a gente? Quais são os benefícios? O que nós podemos oferecer a um público com a meditação? Bom, aqui temos alguns artigos selecionados e alguns dos resultados. Por exemplo, benefícios da meditação, benefícios para o corpo. Nós temos um aumento do tônus parasimpático, reduzindo a pressão arterial e liberação de cortisol.
Nós temos esse primeiro artigo do Black, ele fez um artigo feito com afrodescendentes americanos, em que se reduziu, adolescentes, em que se reduziu o uso de medicação, reduziu o nível de pressão arterial e colesterol com trabalhos meditativos. Manejo de pacientes com dor crônica. Quem sente dor durante muito tempo sabe qual é a diferença que faz você sentir menos dor. Nós temos hoje nos Estados Unidos, por exemplo, uma crise extremamente grave, que é o uso de opioides pela classe médica americana e pela população. Eles citam que hoje nós temos a cada 2 semanas um 11 de setembro, em pessoas mortas por uso de opioide. Então nós temos hoje resultados muito positivos com meditação para tratar dor crônica e até estudos com pacientes com câncer terminal. Esse é um ponto interessante, o aumento da atividade de telomerase. Temos vários artigos, mas o que é a tal da telomerase? Qual é a importância dela? Na verdade, quando uma célula se divide em outra, nós temos o cromossomo, que é essa partezinha aqui embaixo, ele se dissolve uma parte dele e a telomerase ela recompõe. É como se recompõe a célula de divisão, a parte da célula que se divide após uma divisão celular. Mas por que isso é tão importante? Na verdade, o Prêmio Nobel de 2010 já tinha citado que o nível de telomerase eles são responsáveis pela vitalidade celular e a vitalidade do tecido. Quanto mais atividade de telomerase, mais o tecido é vital, mais ele pode se desenvolver, mais ele dura, mais aquela célula não vai sofrer, não vai morrer. Então, quanto mais atividade de telomerase, mais sobrevida tem a célula, o tecido e por comparação, o próprio organismo. Essa é uma medida clara da vitalidade, da longevidade do indivíduo, a nível celular. E a gente vê também que a meditação, apesar de ser um trabalho mental, você consegue ter resultados a nível intracelular, a nível molecular. Continuando os benefícios comportamentais e mentais, nós temos uma redução de recorrência em patologias psiquiátricas em crianças. Isso já é comprovado, principalmente patologias depressivas. Redução de ansiedade e estresse em crianças, melhora dos sintomas de hiperatividade e déficit de atenção, isso com redução da medicação utilizada. Nós sabemos que hoje, um dos braços de tratamento do déficit de atenção e hiperatividade é a medicação, além da psicoterapia. Então você consegue, com a meditação, reduzir o uso da medicação, porque é uma medicação que tem vários efeitos colaterais. E a comprovação da melhora da capacidade cognitiva e emocional em adolescentes, principalmente num ponto que acho que a Regina comentou, que nós chamamos resolução e administração de conflitos. Então já tem comprovado que os adolescentes, quando estão submetidos a uma prática meditativa regular, eles conseguem lidar melhor com os conflitos. Redução de sintomas de depressão, recorrência de crises, aumento da atenção sustentada. Então, para os educadores, isso é extremamente importante saber que aquele aluno ele consegue manter a atenção durante muito mais tempo do que um aluno que não faz uma prática meditativa. Que ele vai conseguir acompanhar o número de aulas com mais facilidade e com uma objetividade maior do que um aluno que está com a mente vagando. Lembramos que os estudos já mostram que 50% do tempo que passamos pensando são com pensamentos desnecessários. São pensamentos que não são objetivos, não servem para nada. Isso gera um desgaste. Na verdade, pensamentos também é energia. E sem sentido. A partir do momento que você aumenta a sua atenção sustentada, você consegue focar melhor, você consegue utilizar o seu pensamento para o que é importante, o que é prático. E a melhora da socialização e da performance em atividades educativas. Nós temos estudos que mostram, por exemplo, que crianças que tiveram um comportamento mais rebelde, após um trabalho com meditação, eles tiveram menos chamadas à diretoria e menos ausência nas salas de aula. E o mais importante dos estudos é que não há efeitos adversos significativos relatados. Ou seja, essa é uma técnica que é segura para crianças e adolescentes. Não há efeitos adversos, não há riscos. Nos diversos artigos revisados, não se teve riscos ou não se teve danos a crianças e adolescentes. Esse é um ponto, essa é uma técnica segura para ser utilizada. Mas, bom, ela faz tanta coisa, essa meditação, são tantos benefícios, mas
como ela funciona. Por que ela funciona? Qual é a função que ela traz tanta coisa para o nosso organismo? Bom, para mesmo a gente tem que entender como é que a gente consegue avaliar, como é que a gente vai conseguir entrar na mente de uma pessoa e avaliar essa pessoa. Como é que eu vou saber? Então, nós temos 4 instrumentos que são utilizados para nos dar subsídios e dizer, nossa, a meditação funciona. Entramos na mente de uma pessoa. Um deles são os testes subjetivos. Normalmente, trabalham com a percepção. O eletroencefalograma, que é uma técnica muito antiga, ele vai medir a atividade elétrica no cérebro. Ressonância magnética funcional, isso mudou completamente os paradigmas de estudo do processo meditativo, que você consegue, em tempo real, saber quais são as áreas que estão tendo um fluxo sanguíneo maior e que estão sendo ativadas. E a ressonância magnética normal, que mostra parte estrutural. Aqui a gente vê, por exemplo, uma ressonância magnética funcional, demonstrando uma mente que está vagando sem a metaconsciência. Metaconsciência é um processo em que você consegue aprender o seu processo mental. Você está aprendendo como o seu processo mental funciona. E aqui a diferença no primeiro quadro, quantas áreas cerebrais estão sendo ativadas, e no segundo, quão poucas. Esse é o eletroencefalograma de uma pessoa que está apenas, o da esquerda, apenas com os olhos fechados. E um processo meditativo, olha a diferença do traçado. Olha como é diferente um processo do outro. Embora visualmente as duas pessoas estão sentadas de olhos fechados. E aqui a gente vê um aumento, sim, gente, é um aumento de área cerebral. Na verdade, uma área cerebral mais espessa de meditadores em comparação com controles. O que isso quer dizer? Nosso cérebro realmente, como a doutora Regina falou, se modifica. Mas ele se modifica do ponto de vista anatômico, estrutural. O que nós vemos hoje é que esses estudos mostram que várias áreas do cérebro se podem modificar. O cérebro se modifica com outras coisas? Sim. Por exemplo, se eu for fazer um trabalho de malabarismo, áreas do meu cérebro serão mais ativadas. A área do equilíbrio e da apreensão motora, ela vai estar maior. A diferença é quais são as áreas que a meditação ativa. Quais são as áreas que a meditação consegue ampliar a sua eficácia. E aqui nós temos a primeira dessas áreas, que é a ínsula. A ínsula é como se fosse um outro pedacinho de cérebro dentro do cérebro. Então ela fica entre os lobos temporal e frontal, e ela trabalha com a percepção interna, consciência dos órgãos internos e funções autônomas. Ela nos dá a consciência emocional, de você entender o que são suas emoções. Alterações estruturais na ínsula estão associadas normalmente à depressão e ansiedade. Ou seja, quando essa área está lesada, a pessoa tende a ter mais depressão e ansiedade. Principalmente pela perda da consciência emocional. O córtex somatomotor é onde todas as informações do corpo vão chegar ao cérebro, onde todas as informações motoras saem do cérebro para o corpo. É o principal eixo de informação tátil. No processo meditativo, as conexões são ampliadas devido à consciência corporal. Nos trabalhos da meditação, várias meditações trabalham com a consciência do corpo. Você compreender o que é o seu corpo e estar presente nele. E essas modificações estruturais podem explicar a resistência à dor que ocorre em meditadores experientes e após processos meditativos. Que realmente você tem um limiar mais baixo, mais alto à dor. O precúnio, aqui nós temos a imagem de ressonância magnética, como se ele tivesse partido ao meio, e aqui ele está associado à imagem corporal, processos relacionados à noção de eu e mudanças no foco de atenção. Ou seja, é o processo de trabalho meditativo, você está sempre mudando o foco para retornar a atenção. É relacionado à ênfase no momento presente e ele faz uma integração da atenção externa e interna, que é fundamental no processo meditativo. O córtex pré-frontal rosto lateral, que seria a parte superficial e mais à frente do cérebro, ele está alterado em basicamente todos os tipos de meditação. Qualquer tipo de meditação vai ter um aumento do córtex pré-frontal. Por quê? Porque ele é relacionado à introspecção e ao processamento de informação abstrata. Como a introspecção e esse processamento de informação abstrata é importante em praticamente toda a prática meditativa, ele vai estar ampliado. E a ampliação também da metacognição. O giro do cíngulo anterior e médio. Aqui também, mais uma vez, é como se ele tivesse cortado ao meio, a gente tem essa área, que é uma região implicada em autocontrole. Então nós falamos novamente, o problema do jovem que o deputado falou, que não consegue se controlar. E acabou agredindo a professora.
Um aumento da atividade meditativa faz com que essa área do cérebro se torne mais eficiente. Então você não só aumenta seu autocontrole, como aumenta a resolução de problemas e adaptação a situações de mudança. Nossa, que época da vida se muda mais como adolescente? Não se tem. Em meditadores experientes, essa área é vista um controle da dor, regulação emocional e monitoramento de conflitos. Consciência ampliada na ação. O que é consciência ampliada na ação? É cada movimento do seu corpo estar consciente. Você não faz mais movimentos desordenados. Você consegue ter o controle em cada movimento. No córtex órbito frontal, é extremamente importante que ele faz a conexão entre a área sensitiva e sistema límbico. O que é o sistema límbico? O sistema límbico é uma parte de órgãos internos da região interna do cérebro que trabalham com emoção. Seriam órgãos mais antigos. E o que ele faz? Ele recebe a emoção e a memória e ele gera uma ação. Só que muitas vezes a ação do sistema límbico ela é uma ação estática. Você vai ter uma memória negativa e você vai reagir da mesma forma que reagiu no passado. Que pode mais ou menos justificar comportamentos agressivos, como esse adolescente que deve ter alguma memória de um maltrato ou alguma outra questão e sem modular essa memória, essa informação, ele agiu. E uma das funções do córtex órbito-frontal exatamente é modular o estímulo e a ação. O estímulo que você recebe, às vezes o estímulo interno, a memória, e modular isso gerando flexibilidade entre experiência e resposta. Por isso que o meditador, muito mais, ele vai pensar e vai refletir antes de agir. Por quê? Porque ele não tem mais o automatismo do sistema límbico. No final das contas, vai haver uma regulação de emoções negativas. Aqui nós temos na primeira foto uma imagem da superfície do cérebro e aqui da parte interna. E são os giros fusiformes e giro temporal inferior. Eles estão associados à sensação de bem-estar, de êxtase e felicidade que os meditadores mais experientes têm. E essa área é uma área relacionada a processos visuais durante a meditação. Uma das explicações porque os êxtases meditativos são definidos pela maioria dos meditadores como êxtases luminosos. Então, porque essa área é uma área associada à visão. O hipocampo também é uma pequena área de substância cinzenta no meio do cérebro. Ele é realizado a aprendizagem emocional. Ele aumenta a resiliência e processo de estresse. Pacientes que têm uma hipotrofia do hipocampo, eles têm uma reação alterada, uma reação não pensada ao estresse. Eles reagem de uma forma abrupta. Ele trabalha na contextualização da memória. Embora a memória não seja gerada no hipocampo, quando você tem, por exemplo, uma memória dolorosa, e essa memória emerge na tela mental, o hipocampo, quando bem eficiente, ele vai contextualizar no momento presente, evitando que você repita padrões. Aquela história que a gente repete os padrões emocionais. Por quê? Muitas vezes porque você não tem esse treinamento da própria estrutura cerebral. E o hipocampo bem ativo, ele vai ter uma gênese maior de pensamento espontâneo, geração de ideias e simulação de cenários. Quando você tem todas essas áreas, são as áreas de substância cinzenta, das áreas de neurônios ampliadas, nós vamos ter também, obviamente, uma ampliação da substância branca, que é a substância do cérebro que liga uma área a outra. Nós temos, por exemplo, um aumento das fibras do corpo caloso. O corpo caloso ele vai ligar um hemisfério ao outro. Então, nós temos, em boa parte das pessoas, uma assimetria de hemisférios. Há um hemisfério que é maior do que o outro. Em meditadores experientes, nós vemos que os hemisférios eles ficam iguais, eles perdem a assimetria, ficam simétricos e passam a funcionar com a maior correlação. Da mesma forma, as substâncias, o lobo frontal ele é muito ativo durante a meditação, ele aumenta a ligação do fascículo longitudinal superior com as outras áreas do cérebro, ele integra melhor o cérebro passa a se integrar melhor, as áreas começam numa velocidade maior e numa eficácia maior a se comunicar umas com as outras. Muito definido, muito discutido nos artigos sobre meditação é o que chamam de rede de modo padrão. Essa é uma série de áreas do cérebro que são responsáveis pelo pensamento compulsivo. Aquela coisa que eu falei para vocês, os 50% de pensamentos que não são utilizados de forma prática e objetiva. Então, há várias áreas do cérebro que se ligam para criar isso. É a mente vagando, é o sonhar acordado. E já está comprovado, por ressonância funcional, que é reduzida essa ativação em meditadores. Ou seja, meditadores eles perdem menos tempo pensando no que não devem, ou no que não é útil.
Essas são as outras alterações que a gente vê relacionadas à meditação. Uma dessas alterações é a mudança do perfil de várias substâncias no organismo. Por exemplo, nós temos os neurotransmissores, que são substâncias que o cérebro produz, que fazem a ligação entre diversas áreas e diversos modos como o cérebro funciona, e que nós vemos um aumento da 5-hidroxitriptamina, da beta-endorfina, da dopamina e da melatonina, que são todas substâncias que dão a sensação de bem-estar e prazer ao cérebro. A melatonina, além disso, ela trabalha ajustando o sono, como a Regina falou. Uma das causas disso, também além das ondas, é você ter um aumento da excreção de melatonina pelo cérebro. E ao contrário, os neurotransmissores excitatórios, como o GABA e o glutamato, eles têm, o norepinefrina e o glutamato, eles têm reduzido a sua excreção no cérebro meditativo. No sistema neuroendócrino, nós temos uma redução do cortisol e do CTH e o aumento da dihidroepiandrosterona. Esses são hormônios liberados pela suprarrenal que são utilizados em processo de estresse. Quanto mais estresse crônico você tem, mais cortisol e CTH é liberado. E eles são corticosteroides, eles aumentam a pressão arterial, eles aumentam o peso, eles fazem batimentos cardíacos aumentarem, todos os processos de aumento de pressão arterial. Normalmente, nos sistemas neurobiológicos, você é aumento da atividade parasimpática, que é a atividade que o cérebro, um sistema autônomo, ele controla as funções autônomas do cérebro. São funções que você não tem um controle direto. Quando o sistema simpático, que no meditador é diminuído, é ativado, você tem um processo de estresse. Na verdade, o simpático é criado para ou você correr ou você lutar. Só que na vida diária a gente não corre nem luta, você acaba ficando com aquele estresse armazenado e acaba gerando uma série de processos no organismo que são deletérios. Entre eles a pressão arterial, o nível de colesterol alterado e tudo mais. Nós temos nível cerebral, como já vimos, um aumento da atividade do córtex pré-frontal, uma redução da atividade da amígdala, que é aquele circuito que a gente tinha falado antes, um aumento do volume e atividade do hipocampo e um aumento dos níveis do fator neurotrófico derivado do cérebro. Que é importante, esse fator ele faz com que haja um aumento da celularidade cerebral. Gente, nosso cérebro, a gente que é especialista, a gente vê, o cérebro de uma pessoa com 70 anos não é igual a alguém de 20. Por quê? Porque cada dia nós vamos perdendo células no cérebro. Todo mundo. É normal. Então o cérebro com mais idade fica menor. Nós já vimos que cérebros de pessoas que meditam, eles conseguem manter, obviamente dentro de certos limites, um número de células próximo, a perda é muito menor. Entre as causas, nós temos um aumento desse hormônio, que é o fator que ele faz com que as células do cérebro se repliquem. Dr. Marcos, se o senhor puder encaminhar para as conclusões. Pronto. Vamos lá. Conclusões já foram dadas. Então, conclusões agora. Embora não sejam necessários estudos mais abrangentes para confirmar resultados, através de séries mais amplas, são inegáveis os efeitos benéficos para crianças e adolescentes dos processos meditativos, associados a uma baixa taxa de efeito adverso para tratamento e profilaxia de distúrbios como depressão e ansiedade, bem como melhora do padrão de atenção de resultados educacionais. Obrigado.